eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus. O Edilson já leu parte dele aqui, né? Efésios capítulo 6. Efésios 6, abre a sua Bíblia. Ele leu do versículo 10, né? Versículo 10. Eu não vou ler o versículo 10. Como ele já leu, eu ia ler do versículo 10 até o versículo 18, 19, aqui eu ia até o 20. Mas eu vou ler só o versículo 18. Acompanhe na sua Bíblia, que diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada por abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? Glória a Deus, queridos. Curva sua cabeça. Nós vamos falar um pouco hoje, aqui nessa tarde, sobre oração. A nossa ideia inicial era iniciar falando sobre a armadura de Deus. Aí a gente conversou na organização aqui com o Edilson sobre administrações e em organizar de uma forma que uma mensagem complementasse a outra. E aí hoje eu inverti aqui a ordem da minha ministração. Eu ia falar primeiro sobre a armadura de Deus, mas ia falar depois sobre a oração. Vamos falar sobre a oração hoje, né? E amanhã a gente fala sobre a armadura de Deus. Mas aí, querido, não se preocupe que a ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Não se preocupe, né? A palavra de Deus, ela se completa, sabe? Não vai haver confusão nenhuma. Amém? Então vamos começar orando. Amém? Curva sua cabeça. Senhor, Pai amado, querido e eterno, nesta tarde, Senhor, estamos felizes. Em primeiro lugar, por estarmos aqui, Deus, com parte da Tua igreja, em comunhão com os irmãos. Pela manhã, Deus, já fomos ministrados pelo Teu servo. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas revelações, pelo ensino, pela instrução que o Senhor nos deu. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar nos capacitando, nos habilitando para esta batalha, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos despertar, Pai querido, para esta guerra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, quero louvar o Teu santo nome. Quero Te exaltar, Te engrandecer nesta tarde. Toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda exaltação, toda força, poder seja dada ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado por nos dar a oportunidade de compartilhar as maravilhas da Tua riqueza. Muito obrigado por nos dar a oportunidade de levar a mensagem ao coração dos Teus filhos, Senhor. Tão somente nos ajuda, tão somente nos orienta, Senhor, nos fortalece, Deus, como diz a Tua palavra, na força do Teu poder. Nos reveste, meu Deus amado, nos cerca, Senhor, a Tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, e que porventura, Deus, qualquer arma, qualquer seta, qualquer armadilha, tudo aquilo que o inimigo porventura tenha preparado, Senhor, para querer atrapalhar este momento, este retiro, Senhor, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus, repreendemos toda ação maligna na vida de cada um dos Teus filhos, ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus, e pedimos, Senhor, vem neste lugar de uma forma nova, especial, de uma forma, Deus, que vem impactar a nossas vidas, Senhor, que venha transformar o nosso andar, o nosso viver, que venha fazer melhorar, meu Deus amado, a nossa caminhada cristã, que venha fazer com que a gente seja, Deus, aperfeiçoados em Cristo Jesus, porque esse é o nosso anseio, é o nosso desejo, Pai, caminhar olhando para Ti e crescer na graça e no conhecimento do Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. E a igreja diga amém. Glória a Deus, amém, queridos. Irmãos, nós vamos falar sobre oração e eu sei que você já ouviu várias pregações nesse tema, oração. Mas a grande questão não é ouvir temas, não é saber só o conceito do que é orar. Na verdade, a gente trazer à memória e entronizar em nossa mente a necessidade e a importância da oração na nossa vida. E de uma forma geral, nós sabemos que os dias são maus, né? Individualmente, cada um tem seu dia mau, o seu momento mau, o seu ano mau, o seu mês mau, as suas batalhas individuais, nós sabemos disso. Mas se nós olharmos não só para o micro, mas para o macro,
né, do mundo, do mundo espiritual, do mundo físico, da sociedade, nós podemos claramente perceber que são dias maus, dias de batalhas do inimigo, dias de guerra contra a família, contra a igreja, principalmente. Nós podemos perceber isso. Quem não percebe isso, querido, ele está fadado a cair nessa batalha. Isso é claro para aquele que tem um mínimo de percepção do mundo cristão, da vida espiritual, ele percebe isso. Os dias são maus. Agora, a oração, e eu quero adiantar aqui que a gente ouve muito falar da oração como arma de batalha, mas o texto que nós vamos passear nessas duas ministrações, que é o de Efésios, não trata a oração como mais uma peça dessa armadura, como uma arma a mais, que acrescenta-se a essa armadura espiritual que no início aqui o Edilson leu do versículo 10 em diante. Não se trata disso. A oração, na verdade, se a gente puder dizer assim, ela é uma energia que nos ajuda, na verdade, a colocar essa armadura, a empunhar essa espada e a levantar esse escudo. A oração, ela, na verdade, ela deveria ser uma prática natural da nossa vida cristã. Essa é a grande verdade. E eu queria, dito isso só de início, fazer aqui com você um teste. Eu queria, sinceramente, eu quero que você faça algo que eu achei interessante. Pare de respirar agora. Prenda a sua respiração, o máximo que você puder. Prenda mesmo a respiração. O máximo que você puder. O máximo. Até você não aguentar mais. Não respire. Não respire. Quando você não aguentar mais, tente o máximo. Quando você não aguentar mais, você levante a mão para mim. Tente aí, segure. O máximo que você está fazendo, tente. Será que você consegue parar de ficar sem respirar 10 minutos? Consegue? Olha, irmãos, eu quero ler algo aqui que eu achei interessante e trouxe para acrescentar a nossa palavra. John MacArthur diz algo interessante sobre essa necessidade, ou que a oração deve ser uma prática natural da nossa vida. Ele diz assim, olha, a oração deveria ser tão natural para nós como respirar. Você não se esforça para respirar, mas precisa de um grande esforço para conter a respiração. Você nunca dirá, estou muito cansado porque hoje respirei. Mas por algum motivo não consegue respirar direito, você fica cansado e fadigado. Assim é no mundo espiritual com relação à oração. Eu deveria, assim como respirar é natural, eu não percebo que estou respirando, deveria ser a oração. Deveria orar incessantemente, deveria ser algo natural na minha vida como respirar. Ao passo que quando eu paro de orar, espiritualmente eu vou me sentir cansado. Eu vou me sentir fadigado. E se eu deixar de orar, assim como eu deixar de respirar, eu vou acabar morrendo. Se eu paro de respirar, eu morro fisicamente. Se eu paro de orar, eu morro espiritualmente, querido. Essa é a grande verdade. E essa é a nossa grande luta. Eu estive conversando com o Edilson que até sobre essa questão da nossa dificuldade de orar na igreja, e nós como aqueles que se voltam mais, digamos assim, como o Edilson, que é um erudito, estudante da palavra de Deus, e começamos a ir para a teoria, e muitas vezes nós nos envolvemos, está aqui o pastor Jair, que é professor e é mestre, e nos envolvemos com o estudo teológico, acadêmico da palavra de Deus, e vamos nos aprofundando, que muitas vezes nós deixamos em segundo plano a oração. E a grande batalha, o grande desafio é encontrar esse ponto de equilíbrio, de buscarmos conhecimento na palavra de Deus e também não deixarmos em segundo plano, ou deixarmos de lado, ou como se fosse de menos valia, a questão da oração. Pelo contrário, a oração se faz necessária na nossa vida. O que nós temos, irmãos, não é só que saber esse conceito, saber essa verdade.
é gerar em nosso coração, quando ouvimos essa verdade, um temor. Um temor de morrer. Um temor de não ouvir mais a voz de Deus. Um temor de não conseguir mais entender a palavra de Deus. É nesse sentido que nós temos que caminhar de entendimento com relação à oração. Eu confesso a vocês que a minha oração, eu oro em particular, mas preciso melhorar muito na minha oração. E eu lembro que eu orava a Deus há uns anos atrás, que eu pedia assim para Deus, Deus, eu quero ser um homem de oração, porque eu olhava para esses homens de oração, Edilson, grandes homens, ícones de oração, e eu dizia assim, meu Deus, cara que oravam 3 horas, 4 horas, um dia, oravam pela nação, sabe? E as coisas, sabe, batalhas, e assim, eu olhava para aquilo ali, eu me sentia, tipo, o que fazer? E eu lutava, eu pedia a Deus, eu quero ser um homem de oração. E passei, e fui mudando, saí de uma igreja, mudei de endereço. Aí Deus me leva para uma igreja que é conhecida como a igreja de oração, que é a igreja Ágape. E lá tenho aprendido com o pastor Jair sobre oração. Eu creio que Deus me direcionou também lá para lá nesse sentido. Vai aprender a orar, Romildo, com o Jair. Né? Não querendo dizer que não passei por outros pastores que eram homens de oração. Sim, passei. Mas Deus, o que eu quero que você entenda é que o Senhor nos direciona e quer que a gente entenda que a oração ela tem que fazer parte essencial da nossa vida. Amém, queridos? Então, eu quero fazer algumas considerações iniciais que talvez, com certeza, você deve saber a respeito do que é oração. Mas antes de eu falar do que é oração, e é bem simples, no sentido de conceituá-la, mas eu quero relembrar você o que não é oração, para a gente começar a refrescar a memória ou então aprender mesmo. O que não é oração? Primeiro, irmão, oração não é uma vã repetição. O primeiro ponto, não é vã repetição. E quando eu digo vã repetição, eu não estou aqui querendo dizer que você não tem que orar várias vezes por algo. Não é isso que eu estou dizendo. Não me entenda mal. Não é nesse sentido, não. Porque às vezes você tem um objetivo, tem algo que você vem pedindo a Deus, e a Bíblia até nos ensina, nos incentiva a isso. Lucas capítulo 18, a parábola lá do juiz iníquo, onde a viúva batia na porta, até que ele disse para essa mulher, eu vou ter que logo que atendê-la e fazer justiça para que ela deixe de me importunar. E aí Jesus dá ali a moral da história da parábola, né? Se aquele juiz iníquo atendeu a mulher que estava insistindo e pedindo, de igual forma não trará justiça ou não responderá à tua oração o grande juiz? Eu não estou dizendo que a questão das vãs repetições não é você orar por algo específico. Nós oramos. Nós temos caderno de oração. Creio eu que você tem. E você tem lá no seu caderninho, talvez, ali os teus familiares que não se converteram. E você ora hoje, você ora amanhã, e você ora depois. Deus toca o coração, Deus quebra as cadeias, Deus liberta, Deus salva. E você ora um dia, 2 dias. Não é esse tipo de repetição. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que essas vãs repetições, elas são, na verdade, orações mecânicas, orações frias, orações que não provêm de um coração sincero, orações que são ritualísticas, usadas apenas como amuletos, achando que a Bíblia é uma varinha de condão e que Deus é uma fada dessa varinha, onde você apenas balança e as coisas acontecem. Mas a verdade, biblicamente falando, que você olha para a Bíblia e quando fala de oração, não é isso. Eu não tenho que estar pronunciando uma reza ou algo escrito para que as coisas aconteçam. Isso não é oração, irmãos. E a gente corre um risco muito grande de entrar por essa. Quando nós falamos disso, de vãs repetições, o que vem à mente, na verdade, vem à mente os rituais da Igreja Católica. É o que vem à nossa mente. Mas sabe uma coisa? A Igreja Evangélica ela corre o risco de fazer isso. Isso ela já não tenha feito. A gente vê por aí, de orações escritas, coloque no bolso e recite-a todo dia. Recite-a pela manhã, recite-a pela tarde, recite-a pela noite. E aquele cristão, entre aspas, ele acaba fazendo isso. E achando que por estar com um papelzinho no bolso e recitando pela manhã, pela tarde, pela noite, as coisas vão acontecer e achando que aquilo é oração. E não é oração. Isso não é oração, irmãos. E é esse alerta
que Deus tem colocado em nosso coração, para não entrarmos por essa forma mecânica de orar, essa forma fria de orar. Muitas das vezes, nos acostumamos a levantar pela manhã e fazer uma oração. Sei que todo mundo faz isso, creio eu. Acorda às 5 horas da manhã, 6, 7, não sei o horário que você acorda, levanta, aí ora, já me caí, Deus me tocou nisso há um tempo. Eu me levantava e fazia só uma oração, é disso. Senhor, abençoa meu dia, obrigado por tudo, Pai querido, estou indo para o trabalho, guarda. Comecei a fazer isso todo dia. De um dia, ei, acorda, não é isso que eu quero. E eu entendi que eu estava fazendo uma repetição. Começou a se tornar mecânico, frio. Aquilo na minha vida. Aí eu, não, peraí, tem que mudar. Não é assim. E eu louvo a Deus por Deus, Ele nos alerta com relação a essas coisas. Então, em primeiro lugar, a oração não é vã repetição. Você está me entendendo, querido? Amém? Segundo, o que não é oração? Oração não é um discurso eloquente de palavras. Não é você falar bonito. Não é você ter uma boa oratória, né? Igual o pastor Jair, igual o Edilson, oradores que sabe, você tem que estar com um dicionário procurando que palavra é essa, e eu anoto ali mais palavras difíceis que o pastor fala nas minhas anotações, para depois ir lá no dicionário, diga, eu vou usar essa. É pregação. Mas não é isso. Não é você... Deus não está interessado. Entenda uma coisa, querido. Deus não está interessado em palavras bonitas, em saber se você fala 3, 4 línguas, se você sabe orar em russo, em hebraico, aramaico, grego, não é isso. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado na tua sinceridade de coração. Ele não está interessado nem se você é alfabetizado. Você pode falar errado, mas se a tua oração ela é sincera e ela provém do coração, isso é que agrada a Deus. Nós sabemos disso, sim ou não? Sabemos ou não sabemos? Mas por que nós tendenciamos a achar que Deus quer que você fale bonito? E muitas vezes, isso nós vamos falar amanhã, sobre esses ataques, o diabo joga isso na mente para impedir de você ore. Olha, tu está falando errado aí, tu não sabe nem citar um versículo bíblico, mas deve saber. Pelo menos a tua oração tem que ser bíblica. E ele começa a fazer isso. Mas entenda algo, oração não é falar palavras bonitas. Isso não é orar. Agora, se você sabe falar, e você tem um vocabulário, e você quer usá-lo, mas não com arrogância, não com prepotência, não para mostrar. Não, Deus conhece. Ele quer saber do teu coração, é só isso. Usa o teu vocabulário, usa o dom que Deus te deu, usa a capacidade que Deus te deu, mas entenda, usa com humildade, sabendo que tudo que você é, tudo que você tem, até a forma de você falar, foi Deus que te deu. Se eu estou aqui ministrando, e quando eu falo isso, as pessoas brincam, né? Eu digo, eu sou tímido. Pensa num cara tímido, eu sou tímido. A minha mulher sorria disso quando eu falo isso. Mas sou, sinceramente. Eu só tenho coragem de vir ao público, meu irmão, porque eu sei que o Espírito Santo está comigo. Se eu não tivesse certeza, eu não me atreveria, não. E eu sei que é Ele que vai colocar as palavras na minha boca, porque eu nem isso eu sei fazer. Eu dependo dEle. Eu dependo do Senhor. Então, não é palavra bonita, não são palavras difíceis que o Senhor está interessado. Está interessado no teu coração. Terceiro, o que não é oração? Oração não é exigir de Deus algo. Sabe, eu tenho visto em alguns lugares isso aí. Não vou citar aqui nome, nem nada disso, não. Mas eu creio que você também já tem visto. Eu li num certo livro, não vou nem citar o nome do autor, até por questão de ética, não vou citar. Talvez você tenha lido ele. Que ele é bem conhecido, esse pregador. E ele, no seu livro, escrevendo sobre oração, ele acaba com um livro quando ele diz o seguinte, que depois de você ter orado, e você disser, seja feita a tua vontade, você anulou a tua oração. Eu digo, de onde foi que ele tirou isso? Totalmente contrário do que Jesus ensina. Eu não sei de onde foi que ele tirou isso. E ele é um cara de renome. É um teólogo, sei lá, é um pregador da palavra de uma igreja enorme. Sabe, o que me impressiona e o que me assusta é ele ter mais de, sei lá, não sei se tem mais de 100 mil membros na sua igreja, e ele escrever um livro e todos lerem, e ele pregar isso. De que se você orar pedindo algo para Deus, exigindo algo de Deus, e no final da tua oração tu disser, está bem assim no livro dele, irmão. Seja feita a tua vontade, você anulou a oração não vale mais.
Deus não vai responder a tua oração. Isso é assustador. Isso não é oração. Pelo menos não é uma oração bíblica. Colocar Deus na parede, exigir de Deus algo. Me mostre com um homem de Deus, um profeta, que se atreveu a orar dessa maneira. É exigir de Deus dessa maneira, colocar Deus na parede como se ele fosse o autor e criador de todas as coisas e Deus fosse apenas o mordomo, invertendo os papéis. Isso não é oração. Também não é oração não é oração você aconselhar a Deus. Já imaginou isso, irmão? Dizer a Deus o que fazer? Não vou dizer que não é oração, no mínimo é uma oração muito errada. Né? Não é quando eu falo aqui que não é oração segundo os padrões, segundo os princípios da palavra de Deus. É o que eu estou querendo dizer para você. Porque tem gente que ora assim. Ó Deus, começa a falar com Deus e pede, Deus, eu quero isso. Deus, mas faz desse jeito. Sabe? A oração do rapaz que... Eu vi isso aí, uma oração de um rapaz que estava querendo casar, né? Se ajoelhou e começou, Deus, eu quero casar, manda uma varoa, Senhor. Eu quero uma varoa, manda, Senhor. A primeira que entrar por aquela porta, Deus, eu sei que foi o Senhor que mandou. Aí entra uma... toda a coxa sem dente. Não, Senhor, essa daí não, Senhor, manda outra. Deus ajeita aí, começa a aconselhar. Eu ouvi essa... eu passei 2 dias só rindo. Mas não é isso. Me diga, querido, como é que eu vou aconselhar Deus? A palavra de Deus diz, quem poderá dar conselho a Deus? Sabe? Quem é Deus? Quem é que pode chegar para Deus e dizer, Deus, eu quero assim, dessa maneira. Eu vou orar a ti, Senhor, mas eu quero dessa maneira. Ajusta, Senhor, assim. Sabe? Não é isso, isso não é oração, irmão. No mínimo, é uma oração muito, muito errada. Mas a gente cai nessas esparrelas, a gente cai nesses erros, sabe? E, na verdade, eu creio que nós caímos nesses erros devido também à falta de uma compreensão da palavra de Deus. Foi o que o pastor Jair falou hoje pela manhã, compreender os princípios, a palavra do Senhor, as Escrituras. Não é só ler, não é só você pegar retalhos, como eu estava falando com o Edilson, retalhos da internet. Eu chamo que hoje que a maioria dos cristãos conhece alguns versículos bíblicos, não é porque leem a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, ou porque estudam a Bíblia, porque se deleitam em ler a Bíblia. Não, é porque estão aí nessas redes. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas não é a maneira correta. Você pode fazer? Pode mandar uma mensagem para alguém na sua rede social, isso, beleza. Mas esse não tem que ser o padrão para você conhecer as Escrituras, conhecer um texto bíblico. Você corre um grande risco de ler um texto bíblico desses que são lançados de retalhos nas redes sociais e ler ele e interpretar fora do contexto. E aí começava a andar de maneira errada. Não, mas é porque eu vi, o texto lá fala assim, tu viu aonde? Moço, eu vi aqui no WhatsApp, o colega me mandou. Sabe? Isso é um erro. A gente acaba caindo nessas falhas, irmãos. Por isso, e essa é uma estratégia também do inimigo, é uma batalha, irmãos. A gente tem que compreender isso. A gente tem que entender isso. Tem que estar dentro de nós esse temor e esse entendimento de que existe essa guerra e a oração, ela é esse combustível, essa energia, esse condutor que nos ajuda a levantar essa armadura, a estar mais próximo de Deus, a receber o poder do Senhor, para não cometer erros, não cometer falhas, e caminhar lutando ao lado do Senhor. E outro ponto, o que não é oração? Oração não é persuadir a Deus. Persuadir e aconselhar é um pouco diferente. Persuadir, na verdade, é você argumentar e ali você dizer, vou convencer a Deus de que eu estou certo. E ele está errado. E aí você cria situações e você começa a dizer, mas Deus, eu queria fazer assim porque é assim, assim, assado. Senhor, eu já trabalhei nessa profissão aqui, eu sei disso e disso e isso, eu estou querendo fazer isso. Então é isso aqui que é melhor, Senhor. E você começa a persuadir Deus. Tentar convencê-lo a Deus com seus argumentos intelectuais, com seus argumentos de conhecimento meramente humano, para que Deus responda aquilo que você quer ouvir, e não aquilo que é necessário para a tua vida, que é essencial para a tua vida.
Isso também não é oração, ou no mínimo é oração errada. Porque, queridos, o que nós temos que entender é que Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. E as grandes quedas e grandes ferimentos que nós sofremos nessa caminhada, nessa batalha espiritual, justamente acontece por um motivo como esses. De nós não ouvirmos e não confiarmos e sabemos que Deus, Ele tem o melhor direcionamento para nós, a melhor resposta para nós. A gente comete erros. Eu falo isso por experiência própria, irmão. Não estou falando porque eu vi ninguém, não. Quantas vezes eu já errei, me antecipei, orava ao Senhor e não esperava em Deus. Orava e queria a resposta de cima e hoje, né? 3 minutos. Eu orava, esperava 3 minutos, Deus, tá, é isso aí mesmo, Deus. E eu iria fazer. E a gente vai caindo, vai sofrendo e vai se arrastando. E pela manhã o pastor Jair falou algo interessante, que eu anotei e ficou marcado aqui, que muitas vezes o teu ministério, a tua vida, ela tem um entrave, ela é barrada, você ainda não alcançou aquele ponto que você deveria alcançar justamente porque você falhou nessas áreas, você caiu, você errou. E você devia estar mais lá porque você deixou de ter comunhão com Deus, deixou de buscar a Deus, começou a tomar decisões próprias sem esperar uma resposta de Deus. E isso não é oração. Tentar persuadir Deus, eu vou convencer a Deus porque eu quero isso. Né? Um exemplo que eu vou dar para vocês, bem claro de persuadir a Deus, foi esse carro que eu comprei ali. O pastor Jair sabe da história aqui. Né? Deu tanto cascudo. A cabeça quando eu cheguei para ele, que eu saí cabeça inchada. Foi esse carro, irmão, que eu completou aí. Eu fiz uma oração rápida a Deus, que eu queria, estava passando por dificuldade, ainda estou passando dificuldade financeira, e eu queria sair dessa dificuldade procurando algo para sair. Aí foi assim que surgiu o negócio do Uber aí, né? Do Uber. Eu tinha um carrinho Palio, velhinho, usado, que não valia 4 mil, né? E aí eu orei a Deus, eu quero. O rapaz chegou com um irmão até. Então vamos falar sobre isso também, sobre essas questões de batalha espiritual. O cara é irmão, até talvez com boa intenção, não sei se era boa intenção, mas talvez. E aí ele me ofereceu, rapaz, que não compra um carro zero. E aí coloca no Uber. E aí eu trabalho para ti no Uber e a gente vai pagar aí a prestação do carro. A gente fez os cálculos, dava, né? Mas e o teu dinheiro? Não, primeiro a gente paga as prestações, tu me dá uma partinha aqui, ali e tal, e a gente fecha aqui o negócio. E eu trabalho para ti, ele estava desempregado. Desempregado, casado com duas meninas, né? Uma pequenininha, outra maiorzinha. E eu me compadeci dele, mas também queria ter uma renda extra. E eu disse, papai, vou morar. Eu orei, mas acho que a oração não esperei 2 dias para tomar a decisão. Meu Deus. E aí entrei nessa, irmão, comprei. Aí o irmão, comprei o carro, prestações suaves. Prestações suaves. Irmão, meus irmãos, aí ele começou a trabalhar. Aí peguei o carro no dia. Primeiro dia, Deus. Ele saiu para trabalhar. 6h30 eu deixei o carro com ele. Aí fiquei com o carro dele. Saiu. 7 horas ele me liga. 7 horas. Romildo, vem aqui na rua Piaí com a Dorival. Bati o carro. Bati o carro. Aí, tá de brincadeira, vai. Desliguei. De brincadeira comigo. Vai ser pegadinha. Desliguei o carro, desliguei o telefone. Papai liga de novo. Rapaz, vem aqui, é sério, moço. É sério, eu bati o carro. Aí eu digo, rapaz, deixa de brincadeira, rapaz, não faz essa coisa séria. Tu quer fazer eu morrer do coração, moço? Não, fala sério, vou desligar o telefone. Não, desliga, não, vem aqui, eu tô te falando, é sério, tô aqui. Eu digo, rapaz, tu tá falando sério? Tô, moço, já tá até o pessoal aqui do Detran. Até uma aqui, vem aqui me ajudar, pelo amor de Deus, tal. Aí eu, não, tá de brincadeira. Não, vem, eu fui. Era verdade, mano. Cheguei lá, o carro. Primeiro dia, irmão. Tirado da concessionária. 0 bala. Cheguei lá, para-choque. Ainda bem que não quebrou o farol. Aí ele cheguei lá, ele achou que eu ia ajudá-lo disso. Né? Para quem não sabe, eu sou militar, né? Quem não sabe aí, já no final de carreira. E aí ele chegou lá, ele achou que eu iria ajudá-lo. Tipo assim, vem aqui dar pressão nos caras, porque tu é policial e tal. E aí, quando eu cheguei lá, eu já vi que ele estava errado. Autoridade máxima.
Aí eu cheguei lá, e quando eu vi, eu vi que ele estava errado. Ele bateu na traseira do mototáxi. Ainda bem, eu fiquei com medo, meu irmão, foi dele ter matado alguém. Bateu na traseira do mototáxi, olha. E aí eu fiquei com medo, foi dele, quando eu cheguei lá, eu digo, rapaz, cadê as vítimas? Pelo amor de Deus, não tem ninguém machucado não, tal, só foi no mototáxi mesmo. Aí ele deu lá uma desculpa de que, rapaz, é o seguinte, esse mototáxi, ele foi para a direita, depois voltou para a esquerda, disse que ia parar, e eu acabei... até hoje, irmãos, eu não entendo como foi que ele conseguiu bater, Deus, ali, aquele cruzamento do Dorival com a Piauí, naquele sinal. Só que ele vinha na Piauí, e o mototáxi na frente dele, e eu não sei, porque ali tem uma depressão, você tem que reduzir, você tem que passar devagar. E eu não sei, eu acho que ele vinha doido. Ele vinha vindo doido, aí empolgado, carro novo, não só pode, né? Carro novo, zero, tal, e não sei, eu não entendo, até hoje eu não entendo. Aí, irmão, ele aí, Romildo, olha pra mim aqui, irmão. E aí, Romildo, como é que a gente vai fazer aqui, cara? Aí tal. Eu digo, rapaz, é o seguinte, tu tá errado. Simplesmente isso. Tu tá errado. Faça aí o processo, cidadão. Tudo... não, tu tá errado. E fez. Aí digo, agora amanhã você vai lá na Toyota, faça um orçamento e veja quanto que deu aí. E aí como a gente vai? Pagar, né, filho? Trabalhar agora no Uber para pagar. Né? E aí ele foi. Outro dia ele mandou uma mensagem para mim. Olha aí, pastor Romildo. 2.500. Ô, lapada. Aí eu, amém. Pagar, né, irmão? Sabe, irmão? Resumindo a história. Ele não pagou. Um mês, ele me devolveu o carro. Né? Ele começou com as histórias, com as conversas, e tal. E a minha mulher, conversou com a minha mulher, disse, pai, dá o carro. Resultado, eu fiquei com um carro. Assumi as prestações. E aí o cinto apertou mais ainda. Tudo isso por não ouvir a voz de Deus. Hoje eu entendo. Por tentar persuadir Deus. Deus, o negócio aqui... Você está entendendo o que eu dizer, irmão? Com essa ilustração da mensagem? Uma ilustração real que aconteceu na minha vida? Tudo porque eu não esperei uma resposta. Eu persuadi Deus, Edilson. O meu intelecto, o intelecto dos amos. Sabe? Deus, olha só, eu estou precisando. Deus, eu estou na pindaíba. Deus, olha aqui, é de Deus essa porta. Está abrindo agora, estou vendo. Né? Aí começa até a falar em línguas. Né? Foi Deus que abriu. Né? Olha, o irmão da igreja. Ai, meu Deus. O irmão nem é assíduo, toque é pagode, nada contra, irmão, sabe? O estilo não, é outras coisas, né? E depois eu fui conhecer, aí eu, meu Deus, o que foi que eu fiz? Mas aí, assumi, tô aí. Pastor já me ajuda daqui, um irmão me ajuda dali, por incrível que pareça, irmão. E não é só isso, nessa caminhada errei várias vezes, e hoje estou tentando acertar. Isso não é oração, irmãos. A gente vai aprendendo nessa caminhada. Pergunta agora se eu oro e não espero em Deus. Né? Pergunta, né? Surgiu um negócio para mim aí, eu orei, Deus, eu esperei no Senhor, depois vou até contar para o pastor, até esqueci de contar para ele, isso. Esperei no Senhor, um negócio bom, uma oportunidade boa de dinheiro, moço, eu esperei em Deus, não, eu vou esperar em Deus, esse negócio aqui tá muito bom para ser verdade. Orei, coloquei diante de Deus, fecha as portas, não for de ti, estou esperando, não vou dar um passo sem tu me direcionar, sabe, com cuidado ali e tal. Pai, Deus foi fechando, um negócio, só para adiantar aqui, pastor Jair, é um negócio, sabe, de acima de 200 mil reais, sabe? Agora imagina a tentação para um cara, imagina aí, pastor, mas você sabe da história, ele sabe, né? Ele sabe, olha aí, pastor, olha por mim, imagina, um negócio que isso só de entrada iria me render futuramente muito mais, né? E na verdade, eu coloquei diante de Deus. Até agora está aquela coisa que fechando, tal. Eu não vou entrar. E, na verdade, eu estou esperando ainda essa resposta definitiva. Né? Mas não deu passo. Eu não dei o passo e nem vou dar. Nem vou dar. E a tentação foi grande. No primeiro dia, logo que a pessoa conversou comigo, rapaz, está este documento, bota aqui, vai ser isso, e pá. Sabe, um negócio que te enche os olhos. Tu de que é de Deus, um negócio desse. Sabe? Mas depois, pá, para aí, né? Tem tudo que é bonito. É de Deus, vamos orar. E fui orar. E estou esperando em Deus. Isso já tem mais de um mês. Diferença, né, disso? Para 2 dias. Já tem mais de um mês. E eu não vou dar passo, não, irmão. Estou aqui, vou caminhar com o Senhor, esperando o Senhor e estou aprendendo mais. Amém? Que vocês entenderam aí? Certo? Então,
Isso não é orar. Pode falar mais coisas, mas isso não é orar. Agora, o que é orar, irmão? Bem rápido. O que é orar? Bem simples. O que é oração? O conceito de oração todo mundo sabe. Oração nada mais é do que dialogar com Deus. Falar com o Senhor. Em outras palavras, oração é ter comunhão com Deus. É simples assim, não parece simples conversar com Deus? Só que, irmão, quando a gente parte para a prática, papai, o negócio muda, mas é simples. E eu parto até de um princípio bem simples, que diálogo, é o quê? É uma conversa entre duas ou mais pessoas. Né? No entanto, muitas das vezes, o que nós fazemos não é dialogar, não é diálogo, é monólogo. Só nós que falamos. Nós falamos, nós persuadimos, damos a resposta e nos levantamos. Eu costumo até brincar e dizer assim, que a gente se ajoelha e começa a falar com Deus. Deus, às vezes até agradece a Deus pelo dia, pelas bênçãos e tudo mais. Aí começam as petições, que não está errado. E aí você fala com Deus e pede, Deus coloca situações difíceis diante de Deus. Começa, Deus, fala. Muito, 5 minutos. Aí levanta e vai embora. Não espera nem um minuto para ouvir a voz de Deus. Naquele momento. E quando eu falo ouvir a voz de Deus, e algo que eu busco, eu falo ouvir literalmente. Assim como eu estou falando com você. Igual ele falou com Abraão. Igual falou com Moisés. Moisés. Pensou, irmão? Moisés. Fala assim, Deus. Sai correndo do quarto. Não, mas é isso. Ou então, deixa ele falar o teu coração. Ou falar no momento devocional através da palavra de Deus. Isso é orar. Esperar. Ora e espera a resposta de Deus. Quer falar comigo agora, Deus? Quer falar audivelmente? Aqui meus ouvidos. São santos porque o Senhor santificou, mas ainda tem falhas. Ainda tem cera, ainda tem sujeira. Deus, limpa aqui, deixa eu ouvir a tua voz. Tira para essa cerazinha aqui que está atrapalhando eu ouvir a tua voz. Tira esse cravo, esse cabelo, que a gente está velho, queria cabelo, né? Eu tiro aqui, cabelo. Sabe? Isso é orar. Isso demanda tempo. Isso demanda dedicação, desejo, paixão, alegria de estar com o Senhor. Estava conversando com o pastor Jair sobre algo maravilhoso. Eu estou aqui preparando até uma mensagem, pastor, naquela que você me falou pela tarde ali. Estou aqui na cabeça. Deus, você dá uma mensagem tão bonita. A questão de Adão, do sol se pondo. Mensagem ali. Deus me dá uma mensagem, porque o negócio desse é muito bonito. Ele falando dessa questão do momento que Adão ia conversar, na viração da tarde, na viração do dia, que ele ia conversar com Deus. No pôr do sol. E aí aquele momento, o pastor compartilhando comigo ali, um entendimento, que era o momento de maior alegria e de prazer de Adão. Ele passava o dia nos seus afazeres, e aquele momento era o momento dele com Deus. E o entendimento é que aquele momento era o momento de maior alegria, que ele ia conversar com o Pai. Imagina a cena aí, irmão, dessa oração. Oração. Deus chega, Adão, cheguei, meu filho. Adão já chega igual uma criança, correndo. Imagina, eu começo a conjecturar essas coisas. Quando me falam, fica aquele filme na cabeça. E aí Adão corre, eu vejo assim, o Jardim do Éden, um banquinho feito do mato vivo, né, da floresta viva. Né? Aí Adão chega e senta no banco, Deus senta do lado dele, aí Deus começa. Aí Adão, como é que foi teu dia? Qual foi o animal aí que tu deu nome hoje? O que foi que tu viu? Qual foi a planta aí que tu deu, você achou bela e tu deu nome? Sabe, uma coisa assim maravilhosa, porque eu fico imaginando, Deus já sabia. Já sabe tudo que ele fez durante o dia. Mas ainda assim, Deus quer ouvir Adão. Deus já sabia o que Adão queria, o que Adão tinha feito durante o dia. Sabia. Quando Adão pecou, que ele chegou, Adão, onde tu estás? Pô, Deus sabia onde Adão estava. Ele queria ouvir de Adão. Então, isso é oração, sentar com Deus, conversar com Ele, ouvir a sua voz. Ou literalmente, voz audível, ou no coração, ou através da sua palavra. Essa é a forma de orar. Você entendeu, irmão? Amém? Tem uma frase aqui de Philip Yancey, eu achei também interessante, é um escritor americano cristão, que ele diz o seguinte: a principal finalidade da oração não é tornar a vida mais fácil, nem conseguir poderes mágicos, mas conhecer a Deus. Preciso de Deus mais do que qualquer outra coisa que possa receber
dele. Essa é a essência. Essa é a essência da oração. A oração não é para tornar a tua vida mais fácil, no sentido de você apenas obter bênção, de correr atrás da bênção, como o pastor Edilson falou, de estar correndo. Não é isso. Entenda, Deus já te abençoou nas regiões celestiais. A maior bênção nós já temos, irmão, que é a salvação. Não existe mais nada mais valioso aqui na terra do que isso. Eu não troco a minha salvação, nem porque eu não posso trocar, porque não é minha. Foi Deus que me salvou sem eu querer. Digamos assim, eu fugia de Deus e Deus foi lá e me alcançou, e me resgatou e puxou pelos cabelos. E eu tentava deslizar, mas não consigo sair da mão de Deus. Mas é o presente mais valioso que eu tenho, é isso. Não existe nada na terra, irmão. Não existe nem esse meteoro aí que o pastor disse que descobriu de ouro. Não existe nada que vala eu trocar a minha salvação. Então, essa é a essência. Não é para isso. Não é para você ter uma vida melhor. Não é para você obter poderes mágicos. É, na verdade, para você conhecer ao Criador. Porque nós perdemos isso. Adão perdeu isso quando pecou. Perdeu esse relacionamento, essa comunhão com o Senhor, que só pode ser resgatada e foi resgatada através de Cristo, que nos leva, através do Espírito Santo, a orar e chegar próximo do Pai. Então, dito isso, querido, o texto que nós lemos de Efésios, ele diz assim, orando em todo o tempo, outra versão, assim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda perseverança e súplica. A oração aqui, nesse texto que nós lemos de Efésios, ela, como eu falei de início, ela não é uma peça adicional lá da armadura. Ela não é. Mas você percebe que há uma conexão. Uma conexão, depois que Paulo termina ali, no versículo 17, de falar da armadura, ele entra com essa. E orando em todo o tempo. E qual é essa conexão? E aí nós vamos falar. Na verdade, a ideia aqui é de uma contínua, orando continuamente com a armadura de Deus. Qual é essa conexão? É que eu tenho, e nós vamos ver isso amanhã, para a gente juntar aqui, para você ter só um entendimento, é que você vai colocar a armadura. Tem essa armadura que Deus nos deu. Mas só que só essa armadura, por si só, ela não é suficiente. Ela tem que ser, cada peça dela tem que ser colocada em contínua oração. Tem que ser embebida em oração, digamos assim. Tem que ser movida pela oração. A oração é esse, digamos, esse combustível, é essa força que me capacita, como eu falei no início, a levantar, a colocar essa armadura. A ideia é de, estou colocando o capacete, o cinturão, o cinto, a couraça, né, o escudo, orando em todo o tempo. A ideia de continuidade. Paulo está dizendo aqui, olha, está aqui a armadura, mas espera aí, não é só isso, ó. Tem a armadura, mas olha só, orem. Ele não está dando uma nova peça. Ele está dizendo que a oração ela tem que ser em conjunto, contínua, em conexão com essa armadura. E isso nos leva a alguns pontos. Essa continuidade de oração, e aí o texto vai nos mostrar, ele fala orando em todo o tempo. O que isso implica? Implica, na verdade, e eu entendo, que Paulo está dizendo, tem que existir uma frequência de oração. E a frequência é em todo o tempo. É em todo o tempo. O texto, em outro texto, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, Paulo fala isso, bem curtamente, ele fala, orai sem cessar. Orai sem cessar. É em todo o tempo. Irmão, e como isso ajuda? O entendimento que nós temos que ter é que a armadura que nós vamos falar dela amanhã, ela não pode ser colocada, ela não pode, na verdade, ser usada. A verdade é essa. Se você não tiver comunhão com Deus, nós vamos detalhar o que é essa armadura. Mas nada daquilo você pode fazer se você não estiver em comunhão com o Senhor. Até porque foi Ele que propiciou. Foi Ele que nos concedeu essa armadura. É dele. É a armadura de Deus. Não é a armadura do Edilson. Não é a armadura do Romildo. É a armadura de Deus. Ele que nos concedeu. Ele que nos propiciou. Ele que nos deu para usar. E para que eu possa usá-la, é necessária essa comunhão com o Senhor.
De manhã foi batido nessa tecla que eu creio que nós vamos aqui, eu, Edilson, o pastor Jair, vamos enfatizar isso, irmão. Porque na realidade a mensagem bíblica, ela é uma enfatização para que nós venhamos a nos despertar, que nós necessitamos ter comunhão com Deus. Necessitamos voltar a estar com o Senhor, aos pés do Senhor, sentado de novo lá no paraíso, naquele banco, falando com Deus. Esse é que tem que ser o nosso entendimento, é isso que nós temos que anelar. Mas até que chegue este dia, este grande dia, no final da história, nós vamos passar por uma batalha e nós vamos precisar da armadura de Deus. Mas só ela não. Ela e orando, continuamente, sem cessar. Não queira, irmãos, colocar nenhuma peça dela, não se atreva a fazer isso, sem estar em oração. O pastor Jair contou aqui um caso, né? Um caso, na verdade, um caso verdadeiro do Jim Jones, que levou os seus seguidores a um suicídio coletivo. Um caso mesmo, um caso real. Caso real. Muito tempo atrás. Pesquisa aí, você que é mais novo, você vai ver. Ao fanatismo, um fanatismo. Muitos das seitas e muitos dos líderes de seitas e levam pessoas ao erro. E muitas delas usam a Bíblia. Você percebe isso? Que eles usam a Bíblia. Usam a Bíblia, mas não usam guiados pelo Espírito Santo em comunhão com Deus. Com o Deus da Bíblia, que eu estou falando. Eles geram um Deus segundo o que eles interpretam, segundo os seus corações, segundo o que eles acham. E aqui eu abro um parêntese para falar sobre algo, um perigo que nós corremos. Eu tenho falado sobre isso com jovens na igreja. Um perigo que nós corremos sobre a questão da idolatria. Porque quando nós falamos de idolatria, é muito fácil nós apontarmos para as seitas, apontarmos para a igreja católica. No entanto, nós esquecemos que muitos dos cristãos estão cometendo o pecado de idolatria. Sabe como? Justamente por criarem um Deus que não é o Deus de Abraão e de Isaac e Jacó, que não é o Deus bíblico. Como, Romildo? Leem a Bíblia por metade. Eu louvo a Deus por Edilson insistir aqui do povo ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Essa leitura bíblica sistemática. Leem só textos que agradam, que massageiem o ego. Só textos que eles... Esse é bom, é esse que eu quero, sabe? Que convém, sabe? Não leem textos. Os textos Deus é amor, Deus é um Deus de bênção, Deus é um Deus de vitória, Deus é um Deus de amor. Não, isso é verdade? É verdade, está na Bíblia? Está na Bíblia, está lá. A Bíblia só fala sobre isso, diz sobre isso. São características de Deus, são atributos de Deus. Está lá. No entanto, rasgam ou tiram de lado textos onde fala Deus é um Deus de ira, um Deus de justiça, um Deus que vai julgar, um Deus que vai castigar. Tiram esses textos. Não, esse aqui não, esse Deus aqui, esse aqui é o Deus, só o Deus do Velho Testamento. O Deus do Novo Testamento é diferente. É um Deus de amor, que morreu na cruz. Oh, irmãos, criam um Deus que não é o Deus bíblico. E sabe o que eles estão cometendo? Idolatria. Idolatria. Isso é um perigo. E cabe a mim, a você, a nós, alertar, irmãos. Alertar. Eu não tenho o mínimo medo de chegar num desses aí e alertar. E bater. No meio evangélico. Então é a frequência de oração. A primeira implicação, quando nós falamos dessa exortação final de Paulo, quando ele fala orando em todo tempo, é essa frequência de oração e que segue esse caminho de oração contínua que é necessário para que eu coloque a armadura espiritual. E também não se pode, irmão, nem pensar na armadura em termos mecânicos ou mágicos. Veja bem o que eu quero dizer. Ainda falando na questão é oração, mas não é questão mágica. Essa armadura que nós vamos falar amanhã, ela não é um capacete que você pega e colocou, né? Tem alguns igrejas que fazem até a espadazinha, uma espada, aí cobrem com aquele papel brilhoso de ouro, e aí vendem, né? Aqui é a espada, lá de Efésios 6. Está aqui. Aí vem, passa no cartão, e aí vende as espadas, sabe? E você vai usar. Mas eu não estou falando só desses extremos, não. Eu estou falando do pensamento, de achar no pensamento, de ler só o texto, dizer, estou colocando aqui, Senhor, o capacete, estou colocando o cinturão, estou colocando aqui a couraça, estou colocando as sandálias da preparação do evangelho, tomei aqui a espada, sabe? Tomei aqui o escudo, pum, acabou.
Coloquei aqui essa armadura, vou sair e nada mais vai acontecer comigo. Estou protegido, vou andar pela rua, não vou ser assaltado, vou para o trabalho ali, o meu chefe ele não vai brigar comigo, vou fazer as coisas erradas. Não, irmão, não é isso, não é mágica. Sabe, coloquei aqui, o diabo ele não vai me atacar, o diabo ele não vai me atingir, eu posso andar tranquilamente, porque eu estou com essa armadura, tá vendo? Não, irmão. Não se trata, não tem nem que pensar nesse sentido, não é isso que Paulo está falando. Eu já vi muita pregação, creio que é disso também, nesse sentido. Aqui, meu irmão, é uma analogia, e é uma analogia maravilhosa. Se você buscar entender o que o apóstolo está dizendo, meu irmão, você, agora, entender dessa forma, irmão, não é isso. Não é dessa forma, não é dessa forma que você tem que orar. Senhor, eu vou orar aqui, Efésios 6. Tem até uma música, né, de Efésios 6. Vou cantar essa música de Efésios 6, vou sair vitorioso. Não, pelo amor de Deus. Fuja disso. A música é bonita, louve ao Senhor e glorifique ao Senhor. Mas não queira, vou cantar a música de manhã vestindo a armadura. Vestir, sair, nada mais é necessário fazer. Estou vestindo a armadura. Não precisa de mais nada. Ledo engano, grave engano, erro. Não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que a palavra de Deus vai nos ensinar com relação a isso. E aí eu entendo a necessidade de nós orarmos e buscarmos a Deus segundo a sua palavra, para não cometermos esses erros. Não se pode também, irmãos, usar apenas essa armadura, apenas como, eu estava conversando com o Edilson ontem, como ortodoxia, não é suficiente. Apenas, quando eu falo de usar armadura, vamos ver isso amanhã, já falei, das doutrinas da teologia, quando eu falo não usar na questão ortodoxa, é não usar de forma apenas acadêmica. A questão aqui, o problema é você confiar apenas no teu conhecimento acadêmico e teológico da palavra de Deus. Eu estudei suficiente, eu sei fazer uma exegese, sabe? Eu vou aqui, conheço a teologia sistemática, conheço as doutrinas da Bíblia, sabe? Academicamente, angiologia, soteriologia, né? Pneumatologia, conheço tudo. Tenho um profundo conhecimento. Eu conheci o meu professor na faculdade, fiz faculdade de Direito. Eu conheci um professor, que ele era da Assembleia de Deus, toca baixo. Ele tem um conhecimento da Bíblia profundo, academicamente. Fez até mestrado fora, de teologia. Fora daqui, de teologia. E ele tem mestrado em filosofia, sociologia. O cara é um gênio. E um dia conversando com ele, debatendo não, porque assim... É difícil a cabeça de um cara daquele, tu falar, mas só Deus mesmo para quebrar de novo. E ele falou mesmo, eu fui da igreja, fui da Assembleia de Deus. Eu conversando com ele. Eu queria ter uma amizade com ele, né? E ele conhece academicamente, sabe, a Bíblia. No original, hebraico, grego, o cara sabe. Além disso, ele é formado em outras áreas. No entanto, meu querido, só conhecer dessa forma não basta. Ele estava lá, perdido. Indo para festa de orgia, festas mundanas, sabe? Se embriagando e tal. Só que o mais assustador é que na cabeça dele ali, ele não está errado. Porque conhece apenas na forma acadêmica a Bíblia. E só isso não é suficiente. A oração ela é essencial. O meu conhecimento, ele é carimbado, digamos assim, ele é ratificado pelo meu tempo de oração. Você vai entender que tem um conhecimento real da Bíblia, no sentido que eu falo real, esse real espiritual, porque vem de Deus, quando, na verdade, eu meço com o meu tempo de oração. Quando eu vou estudar a Bíblia, quando eu vou pregar, ou não só pregar, mas quando eu vou estudar, porque não é só quando eu prego, é quando a gente tem que estar estudando a Bíblia, sabe? Eu oro porque eu quero o discernimento do Espírito Santo, eu não quero me apegar só na questão intelectual, acadêmica, de conhecimento, não. E isso é errado? Não é errado. Você tem que estudar. Se você pode estudar, e hoje mais ainda tem uma facilidade de você estudar. Estude, busque conhecimento, mas não busque só esse conhecimento. Não se apegue e confie só nesse conhecimento. Não. Se apegue à oração ao Senhor e peça direcionamento. Deus me orienta, me direciona nessa palavra, nisso que eu estou lendo, que eu estou estudando. Eu prefiro ouvir de ti. E se o Senhor quiser usar um comentarista, quiser usar um pastor, uma pregação, Deus me direciona também. E você pode usar, direcionado por Deus, através da oração. Leia a Bíblia para orar e ore para ler a Bíblia.
Esse é o caminho. Se o meu conhecimento acadêmico, se o meu conhecimento da Bíblia não me levar a orar, tem alguma coisa errada. Se eu estudo a Bíblia, se eu medito na palavra de Deus, se eu faço reflexões na palavra de Deus, e isso não me move a orar, tem alguma coisa errada no meu estudo. Tem alguma coisa errada com o que eu estou fazendo. Porque esse ponto de equilíbrio que eu estava falando, né, Deus? Que nós temos que encontrar em orar e buscar a palavra de Deus. Quando eu busco a palavra de Deus, irmão, é inevitável. Quando você vai para a palavra de Deus e você estuda, ela vai te direcionar a orar. Ela vai te direcionar. Ela vai dizer, busque ao Senhor, fortalecei-vos no Senhor, ore. Você vai olhar para a vida de Jesus, me diga quem é o homem mais intelectual que pisou a face da terra, mais conhecedor das Escrituras. Jesus. Jesus. Agora, olhe para a vida dele de oração. Ele orava a noite toda, a Bíblia diz. Ele saía do meio do povo depois de um ensino e ia orar. E ele incentivava, você vai lá nos evangelhos, leia lá, Lucas capítulo 18, versículo 1. Olha, ele vai incentivar os seus discípulos a orarem. Orem. Vocês estão comigo? Mas orem. Ele chamava os discípulos a orar. Olhe para Jesus, olha a vida de oração daquele homem. E ele conhecia a palavra de Deus. Ele é a própria palavra de Deus. E ele não está sem ensino. Isso é fantástico. Então, nós temos que entender isso. Essa continuidade assim, em todo o tempo implica em eu ter uma frequência de oração. E não é só orar quando eu estou na igreja. É orar em todo o tempo. Seguindo em frente, irmãos, ele não fala com toda oração e súplica. No Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica. A segunda parte desse versículo, do versículo 18, diz que com toda oração e súplica, isso também me leva à ponta e implica na forma de oração. Eu tenho que orar em todo o tempo, que é essa frequência, e a forma. Essa forma de oração, ela é bem simples, irmãos. Paulo está aqui, na verdade, fazendo um chamado a você e a mim para orar em particular. Ele divide aqui, na verdade, em dois pontos. Quando ele fala orar com toda oração, eu creio que ele está se referindo a todo tipo de oração, na oração em geral. Eu vou orar. Ele está chamando a orar. E essa oração em geral, é toda oração, toda forma, toda espécie de oração. Oração secreta, oração em particular, oração em público, oração na igreja com os irmãos, oração isolada, oração comum, né? Em comum nós se reunimos, vamos orar aqui pelo Brasil, vamos orar pelas famílias, uma oração em comum. Ele manda nós orar de todas as formas, orar no seu quarto, né? Em particular, sozinho, sabe? Orar com palavras, orar sem palavras. Existe oração sem palavras, existe um momento que você não consegue nem orar. Eu já passei por um momento na minha vida que eu não conseguia, tamanha a tribulação, tamanho era o peso, que eu cheguei no quarto e digo, Deus, eu não consigo. E comecei só me ajoelhei e digo, Espírito Santo, me ajuda. Eu não consigo dizer uma palavra. Eu não consigo, mas tu conheces o meu coração, o meu íntimo. E só calei, esperei ali, não aguentava, só dizer, Deus, me ajuda. Deus, era só isso. E passar, não precisa, Deus nos ajuda a orar. O que Paulo está falando, orem, a oração geral é essa, ore de todas as formas. É um convite, é uma exortação, na verdade, você orar, irmão. Pastor, chama para orar na igreja, vá, ore, é uma exortação, você tem que orar. Sabe, entenda, você está numa guerra e numa batalha espiritual. Ore em todo o tempo. Oração coletiva em público comum, isolado em particular. Esse é o chamado de Paulo. Na segunda parte, esse é o entendimento. E entenda esse texto, querido, minha querida, como um chamado num momento, como uma trombeta soando no momento de um ataque inimigo. E esse é o momento de você orar, porque você vai ter que vestir a armadura. Vamos agora, ore comigo, ore com os irmãos, ore com seus companheiros, com os seus soldados de exército. E a ideia, concordo com o pastor Jair, e eu vou até acrescentar aqui, pastor Jair, a igreja realmente ela é um quartel, ela não é um hospital. Agora, eu falo aquele quartel-general, eu entendo assim, a igreja como um quartel-general, e dentro desse quartel-general tem lá sim um local, a enfermaria. Não tem lá, pastor, a enfermaria onde os soldados feridos da guerra chegam e são acolhidos lá. E lá tem um médico, vai cuidar, e depois que ele, como o pastor relatou aqui, o soldado, se o ferimento não for grave e o tirar da guerra, ele volta para a batalha. Então a igreja, entenda a igreja dessa forma. A igreja não é só um local para recolher, não é um abrigo de velhinhos, não é um abrigo de cuidados, apesar de nós podermos cuidar da igreja, cuidar do povo, mas não é essa a ideia geral. Não é.
Desde o início da criação, desde a queda de Adão, o diabo, ele comissionou, ele colocou o seu exército para destruir o homem. Esse é o entendimento. A igreja tem que entender isso. E às vezes eu sinto isso, porque a gente está muitas vezes à frente, junto com o pastor, né? O pastor às vezes abatido, às vezes a liderança abatida, porque estamos na frente e às vezes precisamos, e vem a guerra, e vem o cansaço, mas nos erguemos, Deus nos ergue, nos levantamos de novo e continuamos na batalha. Então, é todo tipo de oração. E a oração em particular, e Paulo caminha aqui, ele fala oração e súplica. E aí ele aponta para um termo particular. A súplica, que é um tipo de oração, que na verdade é uma petição. E parece que Paulo, ele sempre coloca nessa ordem. Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele fala que nós temos que colocar diante de Deus todas as nossas petições em oração e súplica. Ele coloca nessa ordem. É interessante. Em outros textos, ele vai colocar nessa ordem. Oração e súplica. Eu entendo que você tem... A súplica, na verdade, pode ser traduzida por petições. É o momento de pedir. Eu entendo que aí você tem que iniciar, você tem que orar, adorando a Deus, clamando a Deus, louvando a Deus, buscando ao Senhor, oração coletiva, dizendo que Deus é santo e recebendo essa força do Senhor. E chega um momento que você tem que pedir. E você entra nesse ponto de petição, querido, querida, e aí é um ponto que eu chamo muito melindroso, que nós temos que ter cuidado, para não barrarmos apenas em petições egocêntricas, só para o eu, parecendo que só você tem problema. Eu não estou dizendo que você não tem que orar para que Deus venha te ajudar no teu problema. Não, você tem que orar e pedir: Deus, eu estou aqui com dificuldade, estou aqui com um problema, Deus vem no meu socorro. Você tem. A gente tem que fazer isso. Mas antes disso, a ordem é: primeiro adore ao Senhor, clame ao Senhor, porque Ele está lutando por você, Ele está na frente de batalha. Entenda algo, querido: Deus peleja por nós. Nós não estamos só nessa batalha. Então, em primeiro lugar, adore a Ele, clame a Ele, busque a Ele. Faça orações de louvor e de gratidão. E depois sim, possa pedir. O nosso problema, muitas das vezes, é que as nossas orações elas são só peticionárias. Nós estamos pior do que os advogados, só entrando com petições. Juiz, me dá isso. Juiz, me dá isso. Juiz, aqui, ó, é o meu direito. Ó, esse aqui é meu direito, Senhor, exigindo de Deus. No entanto, o que a Bíblia nos aponta, primeiro não é isso. Primeiro reconheça a soberania, o senhorio de Deus. Aí você pode pedir. Mas peça com sabedoria, peça conduzido pelo Espírito Santo. Peça aquilo que é necessário para a tua vida, teu crescimento espiritual. Peça para a tua necessidade, sim, peça. Mas jamais esquecendo que Deus está no controle e que Deus é soberano. Então, esse é o entendimento, amém? E aí Paulo vai dizer, orando, além que ele fala, orando por súplica, orando no Espírito. E aqui nós partimos para um ponto interessante, e eu acho que o ponto central disso. Porque o Espírito Santo vai nos orientar nessa questão da oração. E sairmos da oração egoísta. E entrarmos em mais profundo da oração. E a maneira correta de orar, que eu chamo, esse é o segredo da oração. É o segredo. Orar no Espírito. E é um ponto, sabe, difícil nessa batalha espiritual, irmão. Orar no Espírito. É um ponto vital na nossa vida, na tua vida e na minha vida. Orar em Espírito. Se nós não orarmos em Espírito, eu me arrisco a dizer que nós não oramos realmente. Eu me arrisco a dizer que na verdade não é oração. Corremos o risco de estar entrando pelas questões das vãs repetições, das orações egoístas e erradas. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala, o próprio Paulo aqui em Efésios, se você voltar um pouco na sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 18, veja o que Paulo diz aí. Efésios 2, 18, ele diz, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Por meio de quem? Por meio dele, de Cristo. Pelo sacrifício de Cristo, pela porta que ele abriu, pelo caminho que ele rasgou, porque ele abriu para nós. Rasgou o véu, entrou, nós podemos entrar ao Santíssimo Lugar. Cristo, por meio dele, tanto Paulo como nós, você e eu, nós podemos ter acesso a quem? Ao Pai. Por quem? Pelo mesmo Espírito, pelo Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito Santo que eu tenho que me aproximar do Pai. E aí, entenda que nós estamos falando desde o começo. O que eu falei? O que era oração? Oração é dialogar com Deus. Agora, como é que eu tenho que orar? Qual é a maneira certa de orar? Paulo vai dizer orar no Espírito.
Então significa que a minha oração, o meu diálogo com Deus tem que ser direcionado, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Orar em Espírito é isso. O que não é orar no Espírito, então, Romito? O que não é orar no Espírito? É aquilo que nós falamos. Vãs repetições. Muito falar. Sabe? Um falar apenas carnal, meramente do desejo do coração, sem ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Proferir palavras mecanicamente, ritualisticamente, é aquilo que nós falamos no início da mensagem. Isso não é orar no Espírito. Orações frias, orações formais, simplesmente para cumprir um momento, às vezes determinado pela igreja. O pastor convoca para a oração. A oração é, que o pastor falou, que hora vai terminar? Sabe? E aí ele marca aquele hora. Irmão, meu Deus, eu não entendo. Eu volto lá para Adão, era o momento que Adão se alegrava. Irmão, imagina aqui, não sei se você passou por isso. Eu passei porque minha mãe viajava, fazia feira. Eu não tive pai. Não tive pai no sentido que meu pai separou cedo. Eu tive pai. Tenho pai. Ainda normal, tenho pai. Mas pai separou cedinho. O tio era 4 anos de idade, 5 anos de idade, separou da minha mãe. Minha mãe que me criou, uma guerreira lá. E a minha mãe viajava, fazia feira. E ela saía na sexta, voltava no domingo à tarde. Eu passava a sexta, sábado sem vê-la. Quando a mamãe chegava, moço, era uma alegria. Quando eu escutava o som da Kombi, eu ia, mamãe. Eu saía correndo, pastor. 7, 8 anos de idade. Eu agarrava nas pernas da minha mãe, né? E eu não queria largar. Não queria largar, queria ficar o dia todo ali nos pés dela. Eu não queria largar, agarrado na mãe, saia andando com o menino agarrado na perna dele. A mãe sai andando, e eu... Alegria que minha mãe chegou. Eu posso falar isso aqui, tem pai caminhoneiro, pai que viaja, muito trabalha viajando, eu sei que é o mesmo sentimento, sabe? E aí, a oração te convoca para a oração, e aí, pastor, mas a oração vai de que hora até que hora mesmo? Aí ele marca isso, meu irmão, na mente, o horário é esse. E se o pastor se estender um pouco mais, né? E é porque entra na presença de Deus, e aquele irmão lá que marcou que a oração é fria, que é frívola, é formal, ele não vai sentir nada, irmão, porque não é oração no Espírito. E sabe o que vai acontecer? Quando der 15 para as 8, se o pastor marcou de 7 às 8, quando der 15 para as 8, ele está olhando para o relógio. Ele vai estar olhando para o relógio e dizendo, esse tempo não passa, e o relógio dele quebra porque fica parado, porque parece que não passa. Eu sei como é isso, mas eu estou falando porque eu já passei por isso. Você não está falando aqui com um super crente que nasceu e não errou. Eu passei por isso. Quer dizer, esse pastor está orando demais. Mas graças a Deus, nesse sentido, Deus me orientou, já me curou. Quando eu entro na presença de Deus, a vontade de ficar mais. E quando vem esses pensamentos, porque vem esses pensamentos, não pense que não vem, porque vem. Eita, a oração é hoje. Eita, moço. Aí vem aquele, rapaz, eu vou buscar a Deus. Deus tem algo para mim. E eu começo a combater isso. E quando eu entro e quero orar no Espírito, eu quero entrar na presença de Deus, falar com Deus. E busco isso. É essa batalha que nós temos que entender. Então, orar no Espírito, na verdade, irmão, é simples assim. Orar no Espírito significa que o Espírito Santo, ele tem que dirigir a tua oração. Ele cria a oração no nosso coração. Ele cria essa oração dentro de nós. E ele nos capacita a levar essa oração a Deus. É isso. É você clamar ao Senhor. Paulo fala isso em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Se você ler lá, ele vai falar dessa busca, dessa oração no Espírito. Judas, versículo 20 e 21 de Judas. Ele fala também sobre orar no Espírito. A Bíblia está repleta de textos ensinando que temos que orar é no Espírito. E esse orar no Espírito é clamar, Deus, eu quero falar com o Senhor, me direciona. Espírito Santo me ajuda. O que a palavra de Deus diz? Que nós não sabemos orar como convém. E que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que ele está dizendo é que não é que o Espírito Santo, entenda isso, irmão. Não é que o Espírito Santo vai tomar o teu lugar e orar por ti. Não é isso. Ele vai te ajudar, ele vai colocar palavras no teu coração, ele vai colocar o temor no teu coração, ele vai colocar a alegria no teu coração, ele vai gerar no teu coração essa oração, quer seja ela com palavras ou sem palavras, é ele que vai gerar no teu coração, não é ele que vai orar, ele vai te ajudar nessa oração, ele vai interceder, e Cristo vai receber. Sabe por quê? Porque a oração no Espírito, ela vai ser bíblica. A oração que Deus, que aceita, que é aceitável diante de Deus, é uma oração bíblica no Espírito Santo. Essa é a grande verdade.
E isso, irmãos, é uma guerra na nossa vida. Porque ela vai perpassar, sabe por quê? Pela busca do conhecimento de Deus, pela sua palavra. E aí vai entrar leitura da palavra de Deus. Aí vai entrar reflexão, devocional, momento com Deus. E isso tudo demanda tempo. Isso tudo demanda o teu desejo, a tua disciplina. Ora, se nós somos soldados em um exército, o mínimo que nós temos que ter é disciplina. É esse entendimento que nós temos que ter. Já caminhando para o final, né? Nós temos apenas mais 15 tópicos e... Brincadeira, eu estou brincando. Não se assuste não. Estamos terminando já, estamos caminhando aqui para o final, né? Isso é orar no Espírito. E essa é a necessidade nossa. Essa comunhão com Deus. E ela só é possível através do Espírito Santo de Deus, irmãos. É a Santíssima Trindade. Eu gostaria de ter um tempo de falar sobre isso. Ela está envolvida. E a outra artimanha do diabo, fazer com que a gente divida essa Trindade, que é impossível, mas ele faz isso na nossa mente. Ele faz nos esquecermos do Espírito Santo e nos dedicarmos apenas a Jesus. Em outros casos, ele faz igrejas ou membros esquecerem de Jesus e focarem apenas no Espírito Santo. Em outros casos, apenas em Deus. Ele faz isso na cabeça. Só que não é a Santíssima Trindade agindo em comum acordo para nos ajudar nessa volta, nessa religare a Deus. É isso que nós temos que entender. Agora Paulo vai, já caminhando, repito, para o nosso final, ele vai falar aqui sobre a abrangência, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim. Qual é a abrangência da oração? Ele falou do tempo, né, da frequência que nós temos que orar, do modo como devemos orar, a maneira correta de orar, e aqui ele entra e vai nos apontar qual é o alcance da nossa oração. Nesse sentido, nesse contexto nós estamos lendo de Efésios capítulo 6. Queridos, ele fala que nós temos que orar, o entendimento aqui é muito claro, sabe? É por nós, em primeiro lugar. Ele fala e vigiando em tudo isso. Vigiando em tudo isso o quê? Em tudo que ele disse antes. Sobre orar, sobre as petições, sobre a súplica, sobre a armadura, em tudo que ele falou antes. Olha, em tudo isso. Vigiando. O que é vigiar? Quem vigia sou eu. Vigiar. Eu tenho que orar por mim. É a minha comunhão com Deus, é a minha vida com Deus, irmão. Quem tem que estar interessado por essa comunhão com Deus, pela vida com Deus, pela tua vida com Deus, é você mesmo. Lógico que o pastor está interessado, ele ora por você. Ele é interessado que você cresça, amém. Nós temos que estar interessados, eu sou interessado que você cresça espiritualmente, que você alcance degraus maiores, eu sou interessado nisso. Mas o maior interessado tem que ser você. O pastor pode direcionar, pode dar o norte, como você tem que fazer, mas ele não pode pegar na tua mão lá na tua casa e te colocar no teu quarto, querido. Ele não pode fazer isso. Primeiro, que ele não tem tempo. Segundo, que ele não é onisciente, ele não é Deus. É você. O interesse tem que ser seu. Ore por você, pela comunhão sua com Deus. E sabe de uma coisa? Entenda isso, Deus anela por isso. Deus quer isso, Deus deseja isso. Deus, eu me arrisco a dizer, né? É algo que eu creio que não sei. Deus é ansioso por isso. Deus é uma pessoa, irmão. Ele chora. É um ser que tem sentimentos. Ele tem sentimentos. Ele se entristece. Ele geme, o Espírito Santo geme por nós. Sabe? Ele quer compartilhar com você do teu dia a dia. Não caia na esparrela, não caia no erro dessas seitas mundanas quando elas dizem o seguinte: você não precisa orar, Deus já sabe de tudo. Isso é uma mentira do diabo, no sentido de que Deus não quer ouvir você, que Deus já sabe de tudo, ele sabe. Ele é onisciente, mas de que ele não quer ouvir você, não, ele quer ouvir você. Nós falamos isso no início da mensagem. Ele deseja isso, ele se alegra com isso. Quem é pai aqui? Pai. Mãe, já passou por um momento, você já passou? Menininha, bebezinho nosso pequenininho, 3 anos, começando a falar, sabe? Aí ele aprende algo novo na escola, né, Ariane? Sabe? Aí chega em casa, quer contar pro pai. Ele vai contar algo que você já fez, que você já sabe o que ele fez. Mas você não para ouvir? Mesmo que seja uma bobagem. Mesmo que seja você para e você se alegra. Você se emociona. Agora imagina Deus. Nós somos seres imperfeitos, corruptos, pecaminosos. Nós sentimos isso. Imagina Deus, irmão. Imagina Deus quando você não o busca. Imagina Deus no final, na viração do dia, quando você chega do trabalho, em casa, e aí aquele momento que é para orar,
Aí você diz, não vou orar, não. Eu vou assistir Netflix. Eu vou deitar e dormir. Não vou orar, não. Né? Imagina, começa a pensar como é que fica o coração de Deus. Como é que fica Deus? Será que Ele se alegra? Agora, o contrário também é verdadeiro. Imagina quando você chega, já do trabalho, você esperando terminar o trabalho, não para chegar em casa, sabe? E logo chegar em casa para descansar, não, mas para chegar em casa, aí eu tenho aquele momento de oração com Deus, sabe? Nós tem a família que você vai abraçar, chegar na casa, dar um cheiro na mulher, né? Nos filhos, amém, mas aquele momento de oração meu, de estar com o Senhor, sabe? De estudar a palavra de Deus, de refletir. Irmão, eu anelo pela minha manhã, né? Geralmente à tarde eu corro muito, mas eu anelo pela manhã. Eu vou deitar pensando na manhã e acordar. Eu não deixo dormir muito, não. Eu quero acordar aqui mais nas 5h30, 5h30. Eu quero ir para o meu cantinho lá com o Senhor. Aquele momento de prazer, de alegria na presença de Deus. Isso é bom, irmão. Isso é bom para mim. Amém, queridos? Orar por você. Mas sabe, a ênfase aqui nesse texto, apesar disso ser importante, a ênfase aqui não é só para orar por nós. A ênfase aqui, irmão, ele fala orar por todos. Vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É por todos nós, é por todos os santos. A ênfase aqui de Paulo é com relação à oração intercessória. Irmão, deixemos a oração egoísta. Oremos por nós, por motivos necessários. Podemos orar, não egoisticamente. Necessariamente. Agora, não podemos e nem devemos deixar de orar pelos santos, irmãos. Sabe por quê? Porque eles são comum com nós. Sabe por quê? Porque os nossos irmãos, eles foram salvos, sim ou não? Eles são salvos em Cristo Jesus. Eles são participantes do mesmo exército. Talvez eles estejam feridos e eles necessariamente precisam de uma oração sua. Qual irmão não passa por dificuldade, irmão? E quando nós começamos a orar pela dificuldade do irmão, muitas das vezes as nossas dificuldades ficam pequenas. É verdade, não é, irmão? Sim ou não? É. Faça um teste. Eu sei que já você fez isso. Faça. Comece a orar para o irmão e você vai ver. Você começa a pôr, lembra do irmão. Eita, você às vezes está com um probleminha que você acha que é um problemão. Né? Problema que Deus talvez já até resolveu. Já está resolvido por Deus. Aí você insiste lá e tal, não confia em Deus. Aí você esquece. Aí Deus, não vou orar pelo irmão. Aí você começa a orar pelos irmãos. Aí você lembra do irmão que está com câncer. Como é que ficou lá o teu probleminha, irmão? Meu Deus, o irmão está com câncer, Senhor. Cura, Pai. E tu começa a perceber que o teu problema é nada. Os irmãos, os nossos irmãos, os santos, eles participam da mesma batalha que nós participamos. Eles têm os mesmos problemas e talvez até problemas maiores do que o nosso. E Paulo nos exorta a orar pelos santos, por todos os santos, irmãos. A oração intercessória é a ênfase do apóstolo Paulo aqui. Não podemos cessar de orar pela igreja, de orar pelos irmãos. Primeiro os da fé, os de casa, querido. É por eles. É o teu irmão na fé, que você ora por ele, que ele está ferido, caído no hospital do exército de Deus, do quartel-general de Deus, e você ora, ele é curado, e ele volta e incorpora o batalhão ali, e ele começa a orar talvez pelo teu parente lá, que está precisando se converter, e você estava orando sozinho, mas agora porque você orou por ele, e ele se levantou, ele é mais um nesse exército, e agora ele vai orar com você pelas tuas necessidades. Você entende isso, irmão? Amém ou não amém? É esse entendimento que nós temos que ter de oração. Oração não é varinha de condão, oração não é mágica, oração é necessidade. Na oração, vou até que usar um jargão que a gente usa, oração é um estilo de vida. Em todo tempo, andando em oração, orando sem cessar. Ore, irmão, sem cessar, não fique com medo de ser chamado de louco. Paulo diz na sua carta aos Coríntios que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pare no sinal igual eu faço, dentro do carro orando. Toma cuidado, ore de olho aberto dentro do carro. Não feche os olhos, certo? E aí você está orando aqui dentro do carro, orando ao Senhor, glorificando a Deus, aí você olha para o lado e tem um cara olhando para ti. Esse cara é doido. Deixa ele falar, irmão. Na verdade, ele não entende que ali você está buscando força e poder no Senhor. Essa é a grande verdade. Amém, irmão? E por último, finalizando nossa mensagem, o motivo de nós orarmos pelos pregadores do Evangelho. Paulo finaliza
dizendo, ore por todos os santos e por mim. Sabe, eu lendo um livro, Lloyd Jones, que também foi até base para a nossa ministração, peguei com um par de fontes de auxílio, ele fala algo interessante sobre Paulo que nos leva, irmão, a ter um orgulho e agradecer a Deus por um homem como Paulo. Paulo, quando escreveu essa carta aos Efésios, ele estava em prisão, ele estava preso. Paulo era um homem doente, tinha um espinho na carne, que alguns dizem que era doença. Era um homem que sofreu perseguições, um homem que sofreu naufrágio, um homem, sabe, rejeitado pelos seus também. E estava preso. E é interessante que quando ele ora, e ele pede, Paulo, um fundador de igrejas, desbravador, pregador aos gentios, escolhido por Deus, um doutor da lei, né? Mas que agora era um doutor do evangelho de Cristo, escolhido por Deus, capacitado, um homem como Paulo escreveu 13 cartas. E aí esse homem de Deus, ele mostra a necessidade dele precisar de oração dos irmãos, lá de Éfeso. E pare para pensar um pouco. Se Paulo precisava de oração, imagine eu, irmão. Né? Eu costumo até brincar, né? Que, segundo alguns historiadores e arqueólogos, estudiosos da Bíblia aí, dizem que Paulo era um homem de 1,20 m, 1,25 m, né? Paulo, segundo os historiadores, né? Eu li até algo sobre isso que fala assim, se Paulo era mesmo desse tamanho, se confirma a história, ele foi o maior anão que já existiu, né? Aí eu, sabe, isso me alegra, meu irmão, porque eu sou maior do que Paulo, minha altura, tá? Que beleza, né? Mas era um homem tremendo, sabe? Você percebe algumas cartas dele que ele está ali, ele pede oração, ele clama. E eu reconheço e digo, ora, se Paulo precisa, então ore por mim também, viu, irmão? Ore por mim e coloque nas suas orações. Eu preciso das suas orações, sabe? Nós precisamos, ore pelo teu pastor, ore pelos pregadores do evangelho, ore pelo pastor Jair, ore pelos missionários, ore por aqueles que estão no campo de batalha, estão à frente levando a palavra de Deus. Aonde você não pode ir, eles estão indo, orem por eles. Eles precisam. O grande problema nosso, sabe qual é? Que nós olhamos para esses homens que pregam como se eles fossem super crentes, e não é uma mentira do diabo, irmão. Nós somos falhos, nós erramos, e nós precisamos mais do que nunca das orações dos irmãos, de todos os santos. Essa é a grande verdade, é uma batalha. Não deixe o seu comandante aqui, local, Edilson, desfalecer, cair nessa caminhada. Ore por ele, irmão, não ore só 1 hora, ore 3 horas, ore a noite toda, ore por ele. Se Deus te comandar, ore. Essa é a nossa batalha, o nosso desafio. Ore por mim, Paulo diz. Agora, qual é o motivo? Ele não ora para ser liberto, ele estava preso. Ele não ora para ser curado de doença. Irmão, que homem fantástico. Ele não ora por isso. Sabe por que ele ora? Ele ora aqui para que fosse pregado o evangelho. Olha o que diz, olha que para que seja pregado o evangelho demais, para que seja pregado o evangelho com ousadia. Para que o Senhor me dê liberdade na palavra, no falar. O que dá a entender que Paulo não era muito eloquente, ele era bom de escrever de carta, mas ele pede, irmãos, orem por mim. Sabe para quê? Qual era o interesse de Paulo? O interesse de Paulo era o ministério do evangelho, era pregar o evangelho, era anunciar as boas novas, as maravilhas de Cristo. Esse era o interesse de Paulo. Paulo não estava nem aí porque estava preso, Paulo não estava se importando se fosse decapitado, Paulo não estava interessado nisso, ele estava interessado em levar o evangelho. Orem por mim, irmãos, para que o evangelho seja pregado. Para que me dê palavras, sabe? E principalmente diz para que Deus me dê ousadia, coragem. Ore por isso, irmãos. Ore para que Deus me dê coragem de um dia eu chegar diante de Flávio Dino, como um sargentinho que eu sou, e dizer, ei, rapaz, larga essa tua vida, e eu possa pregar o evangelho para ele, e ele ser salvo. Para que eu chegue para aqueles que não conhecem o evangelho e autoridades que eu não posso ir agora, mas que me dê ousadia e coragem para chegar lá quando tiver oportunidade. E nesse momento eu ter palavras, que a minha língua se solte. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, ore para que a minha língua se solte, para que eu tenha palavras certas e corretas, vindas do Espírito Santo, para que quebre as cadeias e as pessoas sejam libertas. Esse é o interesse. A nossa oração primeira tem que ser essa, irmão. Entenda algo. As nossas necessidades, Deus irá suprir. O interesse maior é essa batalha pelas almas
que ela é travada nas regiões celestiais e ela é materializada na vida terrena. Na mente, como o pastor Jair falou pela manhã, na mente do homem, e que tem consequências no nosso dia a dia. E a frase que eu deixo aqui, fechando a nossa mensagem, é de Martin Lloyd Jones, quando ele diz assim: a oração é um dever, porém é muito mais. Deve ser um prazer, deve ser a expressão máxima da vida cristã. A oração ela é um dever, mas ela é mais do que isso. E ela deve ser um prazer, ela deve ser a expressão máxima da vida cristã. Amém, queridos? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus.